Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Foi me dado uma missão hoje de encerrar esse ciclo de mensagens que nós estávamos vendo sobre o livro Um Exército de Vencedores. E como essa semana, amanhã, já começa o alimento diário, então nós vamos aqui fazer o fechamento. Era para ser apenas o capítulo 4, o sedutor de toda a terra, é o título do capítulo 4, né? Mas daí para não ficar no YouTube, o sedutor de toda a terra e eu do lado assim na capa do vídeo, então hoje vai ser um exército de vencedores, os 3 últimos capítulos desse livro, tá bom? É muito, né? Muito. Glória a Deus. Você está feliz? De verdade? Sorriu o suficiente para eu ver seu sorriso de máscara, então, vai, vamos ver se você está feliz. Eu pensei em várias formas para começar essa mensagem, vai ser mais curta, tá? Vai ser mais curta, que todos nós estamos aqui para ouvir o Romildo, até eu, tá? Então, até eu estou com vontade de terminar logo para a gente ouvir o testemunho do Romildo aqui, mas o Senhor tem algo para nós nessa manhã, amém? E das diversas formas aqui, até entendendo o espírito, o encargo nosso nessa manhã, eu vou começar dessa forma então. Eu estava participando de um evento cristão, estava acontecendo num estádio. Eu estou fazendo questão de pintar o cenário só para você conseguir entender o que eu senti naquela hora, tá bom? Então eu estava num evento cristão, estava acontecendo num estádio cheio, e aí, no final das contas, foram várias pessoas participando e tal. E aí, com muito respeito, assim, com muita admiração, o líder do evento, então, ia chamar o próximo palestrante, o próximo pregador. E aí, assim, várias pessoas tinham passado, mas dessa vez, a pessoa gastou algum tempo introduzindo quem era essa pessoa. No final das contas, é o Loren Cunningham. Ele é líder, fundador da Jocum. Os irmãos conhecem Jocum, né? Jovens com uma Missão. Um projeto missionário muito grande que, graças a Deus, tem salvo muitas pessoas e tal. Então, assim, foi feita uma introdução muito importante de quem é esse homem e não sei o que, tal. Então, você já fica naquela expectativa. O que vai acontecer, o que vai vir por aí e tal. E aí entra no palco um senhor mesmo, assim, já com a cabeça branca e tal. Mas bem simples, bem simples. Ele estava com uma camisa meio havaiana, assim, sabe? Aquele estilo de camisa havaiana para fora da calça, assim, e tal. Até porque eles são de lá, né? E ele entra no palco, assim, e já você fica naquela expectativa. Uau, o que vai acontecer aqui? E aí, quando ele pega o microfone, as primeiras palavras que ele diz são algo parecido assim. Fiquem tranquilos. Eu li a última página do livro. No final, o Cordeiro vence. Conseguiu imaginar essa cena? Então é com esse sentimento que a gente começa essa mensagem. No final, o Cordeiro vence. Eu fui lá conferir, tá, irmãos? Eu fui lá conferir na última página do livro. Não é que é mesmo? No final, o Cordeiro vence. Então, se hoje nós somos um exército de vencedores, é porque nós estamos do lado certo. Certa vez alguém disse que é mais poderoso um exército de servos. Servo é aquele bambizinho, sabe o Bambi? É mais poderoso um exército de servos liderado por um leão do que um exército de leões liderado por um servo. Deu para entender a parábola? Você entendeu a parábola? É mais poderoso um exército de servos, e bambizinho ali, se eles forem liderados por um leão, do que um exército todo de leões, se eles forem liderados por um servo. Por que nós somos um exército de vencedores, então? Porque a gente pode ser tudo meio mais ou menos, mas nós somos liderados por um leão. Esse cordeiro também é um leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Com esse sentimento, vamos orar? Antes disso, eu queria ler alguns textos bíblicos, tá bom? Para dar ainda mais sentimento a essa oração. E aí a gente vai começar para valer. E a hora que começar, a gente já vai terminar, você vai ver.
Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada e diz assim: e foi expulso o grande dragão. Ficou feliz, não? Eita, vou ler de novo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Filipenses 2, do 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, obrigado por tão maravilhosas notícias. Obrigado por nos deixar saber que estamos do lado vencedor. E nós queremos fazer isso da melhor forma possível. Nós queremos viver ao teu lado. E que tudo que o Senhor falar conosco nessa manhã possa nos colocar mais ao teu lado, mais ativos ao teu lado. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Essas mensagens começam com algo muito importante, que diz, por quê? Porque se nós somos um exército de vencedores, quando fala de vencedor, você lembra logo de alguém que venceu alguma coisa, certo? Só é vencedor quem vence, e só vence quem vence alguma coisa. Tem que ter tido algum desafio, tem que ter tido algum conflito, tem que ter tido algum inimigo. Certo? Só vence, se você vence alguém. Você vence alguma batalha. E nessa batalha nós temos um inimigo. Na batalha desse universo para o estabelecimento do reino de Deus, há um inimigo. E aí o irmão Pedro nos ajuda que para vencer, além de você conhecer a si mesmo, você deve também conhecer o seu inimigo. A gente não é muito familiarizado com guerra aqui, né? A gente não é um país muito bélico, mas eu sou mais futebol, conheço mais futebol. Então é mais ou menos assim, né? Você vê lá, eu sou desses que assiste os comentários, depois vê o replay, depois vê o comentário do jogo. Eu sou desses, eu sou nesse nível de... Então você vê lá, olha, porque o adversário é forte aqui do lado direito e tal, e aí o técnico se prepara para proteger mais o lado direito. Então um bom conhecimento do adversário te deixa mais perto da vitória, amém? Só que aí foi importante essa introdução, porque o nosso adversário é forte. É ou não é? É forte o nosso adversário. Mas quando a gente for dar uma conhecida no adversário, vamos ainda lembrar que no final, o Cordeiro vence. Tá bem? Então nós vamos conhecer o adversário. Mas imagina a preleção quando você vai jogar contra o Barcelona. Aí vai lá, o Barcelona hoje não, né? Não é mais, né? Quando você vai jogar com o Bayern de Munique, quando você vai jogar com, deixa eu ver quem tá, Paris Saint-Germain.
e tal. Imagina a preleção. Não, olha, porque nós vamos preparar aqui para marcar o Messi do lado direito. Mas também tem o Mbappé e tem o Neymar. Imagina a preleção, imagina o time adversário na hora da preleção. Eu lembrei agora. O Zé Roberto, lembra daquele jogador Zé Roberto? Do Brasil? Ele contou que quando ele jogava no Bayern, no Bayer Leverkusen, que é adversário do mais forte lá, falou, quando era com o Bayern de Munique, que era o time mais forte, ele falou, nossa, impressionante o quanto de gente que lesionava justo antes do jogo. O cara estava bom a temporada inteira, falou que o próximo jogo era com o Bayern de Munique, o que tinha de gente sentindo o joelho e tal. Então imagina, a preleção quando o adversário é forte. Então nós vamos falar de um adversário forte aqui. Mas lembra, no final o Cordeiro vence. Beleza? Então nós precisamos conhecer o adversário para poder vencê-lo. Só que é o seguinte. Vim pensando aqui o seguinte, né? Esse adversário é forte mesmo. Por quê? Ele conseguiu fazer que Adão e Eva aceitassem a proposta dele. Mesmo quando eles moravam no paraíso. Deu para entender? Enganar alguém desesperado, que está necessitado, é mais fácil, não é? Agora, Eva e Adão estavam no jardim do Éden. Eles tinham tudo. E mesmo assim eles aceitaram a proposta de Satanás. Essa proposta é tentadora ou não? Se conseguiu pegar os caras lá no jardim do Éden, rapaz, mais do que isso, na rebelião de Satanás, ele levou com ele 1/3 dos anjos. Gente, o homem conquistou até anjo. Os anjos que frequentavam o céu. Os anjos que transitavam, não sei se tinham trânsito até no trono, não sei. Não sei o que eles viam lá. E mesmo esses aceitaram a proposta de Satanás. Que proposta forte é essa? Que tentação forte é essa? O sedutor de todo mundo. Que coisa tão tentadora é essa que o homem teve? O homem não, né? Que ele teve a audácia de ir tentar Jesus. Opa, ganhei de Adão e Eva quando eles estavam lá, no jardim do Éden. Ganhei da 1/3 parte dos anjos. Vamos tentar Jesus também. Que proposta forte é essa? Sabe qual que é a proposta? Sabe qual que é a proposta? Eles tinham tudo. Mas lá em Isaías, lá em Ezequiel, quando fala do nosso inimigo, diz que sim, ele mesmo habitava no ambiente do trono. Ele mesmo estava ali perto, diante do trono do Senhor, ele ia lá e servia. Só que surgiu no coração dele, lá diz assim, na multiplicação do seu comércio. Ezequiel 28:16 fala, na multiplicação do seu comércio. Qual que é a lógica do comércio? Lucro. Você já foi no rodízio e falou assim, hoje eu vou dar prejuízo? Você já foi? Já foi em algum rodízio? Já foi? É mais nós homens, né? Não almoça, não é? Hoje eu vou lá e vou dar prejuízo. Você já viu algum dono de restaurante chorando quando você foi embora? Romildo já, né? Mas é o seguinte, ele tem prejuízo? Ele vai ter prejuízo? Não vai. No final das contas, o comércio sempre sai ganhando. Nossa, comprei barato, pode ficar tranquilo, ele está ganhando. No final o comércio vence, né? Por exemplo, paleta, barato pra caramba. Gente, é muito barato. É muito barato. É ou não é? É barato ou não é, gente? É muito barato. Eu fico assustado. R$3 com Nutella, e é Nutella mesmo? Não dá.
Só que fica tranquilo, os irmãos estão muito bem. E tá certo eles. A lógica do comércio é, em toda transação, quem sai ganhando sou eu. Satanás instala no universo uma vontade alheia à vontade de Deus. O universo todo era regido, governado, dirigido apenas pela vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, mas não é a minha. Deu para entender o negócio? A lógica do nosso inimigo é: a vontade de Deus pode ser boa, pode ser agradável, pode ser até perfeita, mas não é a sua. Essa é a jogada. Essa é a tentação forte. Satanás chegou assim e falou assim, ó, na multiplicação do comércio, quem que tem que sair ganhando? Quem que tem que sair ganhando? Quem? Eu. Eu tenho que sair ganhando. Satanás começou, eu tenho que sair ganhando, eu tenho que sair ganhando. Eita, eu quero começar a fazer a minha vontade. A vontade de Deus pode até ser boa, mas não é a minha. E essa é a tentação que ele traz para o homem. Ó, tá bom aqui? Mas Deus não está deixando você fazer nada, né? E aí ele planta em nós a ideia que a vontade de Deus pode até ser boa, pode até ser agradável, pode até ser perfeita, mas não é a sua. Difícil, né? Não é difícil? A gente sabe que a vontade de Deus é boa. Não sabe? Se eu perguntar para você agora, a vontade de Deus é boa? O que você vai falar? É boa ou não é? Se eu falar para você assim, a vontade de Deus é agradável, você vai falar que é ou não é? Se eu perguntar se ela é... Não, vamos mais então. Ela é perfeita, sim ou não? Mas a gente ainda é tão levado a fazer o que eu quero. Esse é o grande conflito. De um lado, Satanás tentando nos empurrar a nos colocar em primeiro lugar. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ter a liberdade de ter as suas próprias escolhas. E essa é a grande tentação. Por outro lado, você tem alguém que já tinha isso. Não julgou como usurpação. Amei como é que está ali na NAA, né? Não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. 2:6. Não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Por um lado, eu tenho Satanás tentando alcançar a posição de ter a liberdade de ter as suas próprias escolhas, de ser igual a Deus. Por outro lado, eu tenho Jesus, que estando lá, se rebaixou. Por causa do outro. Esse é o grande conflito do universo. Agora, se você pudesse escolher, qual desses dois que você escolheria? A sua própria vontade, estar acima de tudo e ter lucro em toda a transação? Ou ser esse que, mesmo estando acima de tudo, se rebaixa por causa do outro? Entendeu como é tentadora a proposta? E aí você fala assim, eita, é o Bayern de Munique mesmo. É jogo duro. O jogo vai ser duro. Só que, repete comigo, no final, o Cordeiro vence. Sabe qual seria, além de conhecer o adversário, sabe qual seria uma boa estratégia para vencer um adversário forte? Por exemplo, meu time vai jogar com o Flamengo daqui a pouco.
E o Flamengo é o bicho-papão. Ou pelo menos estava sendo até esses tempos atrás. Opa, mas o Cuiabá conseguiu empatar. Se o Cuiabá conseguiu empatar, o que ele fez? Você começa a ver quem venceu, quem conseguiu bom resultado. O que ele fez para eu fazer igual? Entendeu? O adversário é forte, sim ou não? Mas vamos ver quem venceu? Para a gente fazer igual? Porque afinal das contas, nós somos um exército de vencedores. Nós vamos ganhar esse negócio. Amém? E quem que venceu? Quem? Quem que venceu? Quem? Jesus venceu. Lá em Mateus 4, todo esse cardápio foi oferecido para Jesus. Se você for filho de Deus, as pedras se transformam em pão. Se você é filho de Deus, joga daqui para baixo para todo mundo aplaudir você. Se você é filho de Deus, me adora que eu dou toda a glória desse mundo para você. É tudo para você. Vai ser tudo para você. Vai ser tudo para você. Pensa em você. O que você está fazendo aqui? Pensa em você. Pensa em você. Pensa em você. Tentou, não tentou? Conseguiu? Não conseguiu. Como é que Jesus venceu? Então nós vamos falar de 3 pontos do vencedor aqui. 3 pontos. Tá? 3 pontos. Que está aqui no livro, tá? Pensei esses 3 pontos aqui dos 3 capítulos do livro para a gente sair daqui encorajado, amém? Quem é o nosso inimigo? Por um lado, ele é o acusador, que acusa de dia e de noite. Por outro lado, ele é o pai da... Como é que vence mentira? Como é que você vence a mentira? Com a verdade. Então, primeiro ponto, que Jesus mesmo usou contra Satanás. Olha, porque nem só de pão viverá, porque transforma essa pedra em pão. O que ele falou? O que ele falou? Tem um negocinho antes muito importante. Está escrito. Repete comigo, está escrito. Irmãos, isso é fundamental. Não vá lutar com ele falando assim, porque eu ouvi no YouTube. Não vá lutar contra esse inimigo falando, o irmão falou. Já teve gente que tentou lutar com o inimigo falando, o irmão falou, não teve? Não tem lá na Bíblia alguém falando assim, ó. Os filhos de Seva tomaram uma sova porque foram, ó, tal pessoa falou. Então, irmãos, para vencer o inimigo, primeiro ponto, nós precisamos conhecer a verdade. 3 pontos. Primeiro, conhecer. Repete comigo, conhecer. Então o inimigo fala, você devolve com, não, eu acho. Você devolve com eu acho. Você devolve como Eva falou, tentou puxar da memória e não veio completo. Foi assim que Deus disse, e aí ela fala mais ou menos o que Deus falou. Mas mais ou menos não serve. Mais ou menos não serve. Jesus foi exato, está escrito. Vamos aproveitar que o Romildo vai falar hoje, vamos lembrar disso aí, irmão. Nós vamos conhecer a verdade. Repete comigo então, está escrito. Conhecer a verdade. Não, nós vamos conhecer a verdade. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso na prática? Na prática, o que quer dizer isso? Precisa ler Bíblia. Precisa ler Bíblia. Irmãos, nós para sermos vencedores precisamos ler Bíblia. Ouvir mensagem é ótimo. Ouvir mensagem é maravilhoso. Estar aqui é maravilhoso. Mas para nós vencermos, nós precisamos ler Bíblia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, precisa ler Bíblia. Não precisa ler Bíblia. Precisa ler Bíblia. Agora olha para você mesmo e fala assim, precisa ler a Bíblia, precisa ler a Bíblia, precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Aí responde para você mesmo, mas não tenho tempo. Fala assim, não interessa, precisa ler Bíblia, precisa ler Bíblia, precisa ler Bíblia. Irmão, nós precisamos ler a Bíblia. Por quê? Porque esse pai da mentira é bom em mentir. Faz tempo que ele mente. E sabe mentir. Já percebeu hoje como é fácil emplacar mentira? Já percebeu hoje como está dando para emplacar a mentira? Mas então o que nós precisamos? Ser craque na verdade. Rapidinho. Você conhece a história das notas falsas? Conhece a história das notas falsas e da equipe? É o seguinte, teve um país que começou a ter muita circulação de notas falsas.
E aí, para combater isso, eles montaram uma tropa de elite, uma equipe de elite capaz de reconhecer notas falsas. Eles seriam aqueles experts, especialistas, peritos, que conseguem ver uma nota falsa e falar essa nota falsa. Como foi o treinamento deles? Você imagina como é que foi o treinamento deles? Se você fosse contratado para dar o treinamento para eles, que tipo de treinamento você daria? Ah, boa, Paulo, contrataria você para esse treinamento. Pegaram um monte de nota verdadeira. Falaram assim, vocês têm 15 dias para saber tudo, para ficar com essa nota verdadeira aqui. E eles ficaram lá. Estava lá com a nota verdadeira. Eita, não tô com dinheiro aqui. Faz de conta que isso aqui é dinheiro. Aí eles ficaram lá 15 dias. Um dia. 2 dias. 3 dias. 4 dias. 5 dias. 15 dias. No 16º dia, jogam lá um saco de notas verdadeiras com uma falsa. Pouco tempo depois, todos eles dizem assim, olha, eu não sei dizer porquê, mas esse negócio aqui está estranho. E todos eles acertaram qual era a nota falsa. Quer aprender a vencer a mentira? Fique craque na verdade. Está escrito. Então, irmãos, nos últimos tempos nós vamos ser aqueles que conhecem a verdade. Que têm contato pessoal com a Bíblia. Segundo ponto. Além de conhecer a verdade, conhecer é suficiente, sim ou não? É muito bom, mas é suficiente? Não. Segundo ponto. Quando o Senhor voltar, 2 estarão no campo. 2 estarão, 2 no campo, 2 no moinho. Um será tomado e deixado o outro. Onde eles estarão? No campo, no moinho. Diz que ninguém sabe o dia e a hora quando o Senhor Jesus voltar, não é? Mas se eu tivesse que chutar o dia da semana, eu diria que é de segunda a sexta. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas se me perguntasse que dia da semana vai ser, eu acho que vai ser de segunda a sexta. Porque uma está no campo, outra está no moinho. Então, irmãos, além de conhecer a verdade, nós precisamos viver a verdade. Segundo ponto para vencer o inimigo, viver a verdade. Ali, na verdade, tem tudo o que nós precisamos para ter uma vida normal. Para ter uma vida conforme a vontade de Deus. Irmãos, é inevitável. Quando nós vivemos a verdade, nós vamos expressar o Senhor nessa terra. Então, irmãos, é na vida real. Repete comigo, é na vida real. Então nós lemos a Bíblia, nós nos reunimos aqui e tudo mais, mas nós precisamos de vida real. O que a Bíblia fala sobre o meu trabalho, o que a Bíblia fala sobre o meu casamento, o que a Bíblia fala sobre criação de pais, de filhos, o que a Bíblia fala? Nós precisamos viver o que a Bíblia fala. Salmo 119,4, por favor. Salmo 119,4. Não estava preparado não, mas vamos lá. Salmo 119,4 diz assim. Quase funcionou. 4. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos. Vamos lá, de novo. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos. Essa é a nossa vontade, irmãos. Vencedor é assim que funciona. Nós lemos a palavra e nós queremos viver à risca o que a palavra nos diz. Terceiro ponto. Nós conhecemos a verdade. Nós vivemos a verdade. Porém, tem um terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? Pregar a verdade. Nós anunciamos a verdade. Então, esse mundo precisa de verdade. A mentira já é anunciada o suficiente. E aí, nós corremos um risco de lutar a luta errada. Nós estamos aqui para desmentir a mentira? Essa é a nossa missão principal como igreja? Qual que é a nossa missão principal como igreja? Anunciar a verdade. Entendeu? Nós não estamos aqui para ficar fazendo texto no Facebook. Nós estamos aqui para pregar a verdade.
Não estamos aqui ficar discutindo. Não estamos aqui ficar discutindo. Nós estamos aqui para anunciar a verdade. Olha. Só que, olha só. O anúncio da verdade, ele é muito mais forte com os dois primeiros pontos. Sim ou não? Quando você conhece a verdade, quando você vive a verdade, o anúncio da verdade é muito mais forte. É ou não é? Porque aí, contra fatos, não tem argumento. Se eu tenho um casamento feliz, enquanto os outros estão com o casamento tudo bagunçado, tem como falar que o que eu estou fazendo não funciona? Não tem, irmão. Contra fatos, não tem argumentos. Então nós, como aqueles que anunciam a verdade, precisamos também lutar contra o inimigo para conhecer a verdade e para viver a verdade. Certa vez foram perseguir, foram atrapalhar a obra de Andrew Murray, se eu não me engano. Mandaram lá uns caras lá que ele estava dando muito trabalho e tal, falaram assim, não, vamos dar um jeito de atrapalhar essa missão, atrapalhar a pregação do evangelho de, se eu não me engano, Andrew Murray. E aí as pessoas foram lá tentar investigar o que ele estava fazendo, qual que era o ponto fraco, para ver o que podia ser feito, e eles voltaram com uma má notícia para quem contratou eles. Falaram assim, ó, vai ser difícil segurar esse homem aí. Aí falaram, eita, por quê? Porque o que ele prega é 10% do que o que ele vive. E aí não dá para segurar um homem assim, né? Então, irmãos, nós precisamos viver a verdade. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Que a nossa presença e a nossa vida possa colaborar para a nossa pregação do evangelho. Amém? E nós precisamos anunciar a verdade. Ontem eu também estava lá participando do Avança Jovens, nós fomos lá na praça, graças ao Senhor, teve lá uma pessoa, conversei com um jovem, aí eu perguntei para ele, posso orar por você? Ele falou assim, não, eu não sou muito ligado nessas coisas. E a gente já tinha ouvido tanta respostinha mal ou menos, que dessa vez eu não aguentei. Eu falei assim, mano, não foi isso que eu perguntei para você. Eu perguntei se eu posso orar por você. Ele falou, então não. Eu até dei razão para ele nessa hora. Mas, eu não sei exatamente por quê. Se foi uma sensibilidade espiritual ou simplesmente porque eu estava olhando para ele. Sabe quando você olha para uma pessoa, você entende que alguma coisa não está legal? Eu não sei se foi o Senhor falando comigo ou simplesmente de eu prestar atenção nele. Como o Senhor fala, né? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Então era um olhar com atenção. Eu não sei se é só porque eu estava olhando com atenção, eu falei, cara, esse rapaz, ele tinha mais ou menos a minha idade, esse rapaz está precisando de alguma coisa. Aí eu falei, viu, mas você está com cara que está precisando de ajuda, tem algum assunto aí incomodando você, não tem? E aí a gente começou a conversar. Ele contou as necessidades dele. O que eu falei para ele? O que eu fui falar para ele? O que eu tinha para falar para ele? A verdade. Irmãos, falei do evangelho para ele. Você tem um pai, seu pai te ama o suficiente para dar o filho dele por sua causa. Ele está aqui para te lembrar que ele se importa com você. Depois de bom tempo de conversa, não fui muito dinâmico não, desculpa aí, dessa vez. Mas aí, depois de algum tempo de conversa, eu falei, ó, antes eu te perguntei se eu posso orar por você. Agora eu quero te fazer outra pergunta. Posso orar com você? Pelo menos você orar. Eu falei, não tem problema, eu falo e você repete. Com um passo de fé. Ele falou, tá bom. Aí ele orou. Nós oramos juntos. Tô com o contato dele aqui. Eu falei assim para ele, ó, eu sou seu irmão. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou seu irmão, eu me importo com você. Posso ficar com o seu contato pra gente conversar? Pra eu saber como é que você tá? Só tem WhatsApp. Que bom, achei que você não ia dar. Aí eu tô com o contato dele aqui. Por quê, irmãos? A verdade. A verdade funciona. Então, para vencer o inimigo, o pai da mentira, repete comigo, conhecer a verdade.
viver a verdade, pregar a verdade. Então, como o Senhor disse, está escrito, 2 estarão no campo, ide e pregai o evangelho. Ide e façam discípulos. Amém? Vamos orar e aí vamos ao que interessa. Tô brincando, até agora interessou bastante. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos torna esses que conhecem a verdade, que vivem a verdade e que anunciam a verdade. Senhor, nós sabemos que a mentira do teu inimigo é bastante tentadora, mas nós escolhemos a verdade. Nos torna leitores da Bíblia, amantes da Bíblia, amantes da verdade. Nos torna também esses que vivem a verdade, que no seu dia a dia, na sua vida real, na sua segunda sexta-feira, também vivem a verdade, vivem à risca o que a tua palavra nos diz. Nos ajuda nisso, Senhor. Nós temos muita dificuldade em viver a tua palavra, mas o Senhor conseguiu e o Senhor está dentro de nós. Nos ajuda a exercitar o nosso espírito para viver como o Senhor viveu e também nos dá ousadia para falar da tua verdade para as pessoas que nos cercam, Senhor. Coletivamente, como igreja, nas nossas saídas e também no nosso dia a dia para as pessoas que nos cercam, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que no final o Senhor sairá vencedor e nós estaremos do teu lado, Senhor. Amém.